Penumbra, um jogo desenvolvido pela mesma empresa do Magic Rampage, mas que nunca viu a luz do dia, já que esse é um jogo que nunca foi lançado oficialmente, ou seja, com certeza esse é um dos jogos mais obscuros da Azant Games, literalmente, só podendo ser acessado por um link direto de download que eu vou deixar na descrição. E bom, eu sou o Dark e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência jogando Penumbra, o jogo perdido da Azant Games. Penumbra não é um bom lugar para se viver. Quando acaba a neblina, chega a tempestade. Eras atrás, um mago muito poderoso tomou o controle da sombria terra chamada Penumbra, nomeando-se o rei deste mundo. Por diversos séculos, a Ordem dos Bruxos de Penumbra tem buscado derrubar o tirano. Após incontáveis anos treinando as artes da mágica e da luta, você foi escolhido pela Ordem para ir ao Castelo das Sombras de Penumbra e assassinar o rei, acabando com o reinado que dura por anos. Essa é a introdução do jogo. E o interessante é que, fora o fato de termos bastante informações e que o André não costuma deixar tão explícito assim a história dos seus jogos, aqui já temos algumas informações sobre o rei do Magic Rampage, já que o universo de Penumbra, Magic Portals e Magic Rampage são compartilhados. E que no caso, na história de Penumbra, vamos jogar na perspectiva do feiticeiro e invadindo o castelo principal. E entrando no game, nós temos o feiticeiro caindo de algum lugar e chegando nos corredores do subterrâneo de Penumbra, pois desse modo é mais fácil de chegar até o castelo sem chamar muita atenção. E eu não sei se esse lugar daqui seria um lugar análogo ao que a Resistência usou para invadir o castelo do rei, já que aqui tem os soldados e tudo mais. Mas eu acho que não. Por mais que essas paredes pareçam ser do castelo, eu creio que ainda vamos chegar no castelo bem mais pra frente no jogo, e que esses talvez sejam soldados do reino que estão rondando por fora do castelo a comando do rei, que realmente quer vigiar todo o reino para que ninguém invada seu castelo, mandando seus guardas ficarem vigiando até mesmo em lugares como esse daqui. O que até faz o feiticeiro pensar que esses soldados não são tão do bem assim, já que se fossem, não estariam em um lugar tão obscuro quanto esse, fazendo o feiticeiro ter uma maior motivação para invadir o castelo. E bom, prosseguindo pelos corredores, eu encontrei alguns crânios de caveira, que simplesmente recuperam a vida do feiticeiro. Ok, beleza, mas até que faz sentido, porque... Não faz sentido não. Mas isso me lembra os crânios de dragão, que em Magic Rampage dão mais mana pro cajado do feiticeiro. E pelo que parece, esse jogo vai explorar mais essa mecânica da tela ficar toda escura, de você não poder ver os inimigos e tudo mais. Que em alguns outros jogos também tem essa mecânica, mas eles só usam em uma fase ou outra. Mas que no caso daqui, eu acredito que o jogo inteiro vai ser baseado nisso. Mas prosseguindo pelo subterrâneo, eu vou encontrando com alguns soldados do rei, e uma coisa que eu notei é que esse guerreiro de armadura azul, que é o guarda mais forte, me lembra bastante um dos inimigos do Magic Rampage, que usa aquele tanque umbraniano, tá ligado? E assim, é bem provável que realmente seja o mesmo inimigo. Subindo por aqui, eu acabei encontrando um portal em que foi usado pelo rei para mandar os soldados até aqui, e passando por esse portal, nós chegamos nesse lugar. Uma grande fortaleza que se encontra um pouco mais perto do castelo. O interessante é que nós já estamos vendo mais alguns lugares do planeta azul, sem ser o castelo do rei, o pântano e o vulcão morto. E esse lugar já vai nos introduzindo mais alguns tipos de inimigos, como o fantasma, que provavelmente são aqueles fantasmas roxos do castelo, e também esse gigante obscuro. E que no caso, eu acredito que esse monstro possa ser aquele gigante amarelo do Magic Rampage. Só que ele se mostra nessa forma mais obscura porque nós estamos jogando pela ótica do feiticeiro. Ou seja, na visão do feiticeiro, eles eram dessa maneira, que é um fenômeno bem interessante e que realmente acontece no mundo real. Tipo, mesmo se duas pessoas verem a mesma cena do mesmo ângulo, as duas pessoas vão ter tido as suas respectivas experiências subjetivas e diferentes, o que basicamente é chamado de qualia pela filosofia. E o fato desse jogo ter explorado esse fenômeno, mano, é muito da hora.
E olhem só, mais um exemplo disso. Observem como são o planeta laranja e o azul escuro pela ótica do feiticeiro, como eles são bem mais detalhados. E pode até ser que ele enxergue com cores diferentes também, não sei. E o interessante é que ao longo do jogo nós podemos ver algumas frases soltas, que provavelmente são indagações que o feiticeiro foi pensando ao invadir o castelo. E que em uma delas ele até se pergunta do porquê essas plataformas estão flutuando. O que é bem interessante, porque pelo menos mostra que o feiticeiro não parece ser alguém dali. Então eu achei bem da hora que os desenvolvedores se preocuparam com esse tipo de detalhe, que aprofunda ainda mais a trama e deixa brechas para possíveis teorias futuras. E bom, abaixo da fortaleza encontra-se o Jardim do Castelo das Sombras, mais um lugar que não é mostrado no Magic Rampage. Então a gente adentra o jardim e seguimos no castelo até a Sala do Rei. Subindo no castelo, nós podemos ver mais alguns gigantes, o que no Magic Rampage nós também podemos ver. E finalmente chegamos no Salão da Entidade. E após pegar um pouco de vida e ficar spamando o botão S do teclado igual um louco, nós vencemos. E é provavelmente nesse portal que o rei foge da gente lá pro planeta laranja. Contudo, esse foi Penumbra. E bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E assim, é muito bom saber que eu tenho pessoas comigo que vão estar aqui mesmo com essa frequência louca de vídeos e que estamos sempre juntos pro que der e vier. Até porque podemos até estar passando por um momento de escuridão, mas sozinhos, jamais.